que está acontecendo com o Ibovespa? Essa é a verdade. No dia 11 de agosto, o Ibovespa fechou com uma queda de 2,50%. Fechando aos 167 mil pontos. E esse foi o menor nível desde janeiro de 2026, no dia 20 de janeiro de 2026. Nós tivemos então o sexto pregão seguido de queda. O dólar subiu 1,34%, fechando a R$ 5,17. E nós tivemos alguns gatilhos que fizeram com que a bolsa caísse dessa forma. E o que eu posso dizer para vocês é que isso não é um fenômeno de um dia só. Já tem algumas sequências de notícias que fazem com que essas coisas venham à tona. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar por que o Ibovespa está caindo, o que você deve fazer com o seu dinheiro e se você deve ou não ficar desesperado com o que está acontecendo. Como vocês devem perceber, eu estou fora do meu cenário habitual. Eu estava dando aula de mentoria hoje às 6 horas da manhã, como vocês podem ver aqui com o nosso aluno Marcos, e estou num cenário diferente, dessa vez aqui improvisado, para poder falar com vocês sobre um assunto muito sério. Então, se você abriu o seu home broker e o seu estômago começou a embrulhar por conta das negativas dos ativos, respira, tenha calma, porque nos próximos minutos eu vou mostrar exatamente por que isso aconteceu e o mais importante, o que fazer sem pânico e com disciplina. Então, se você é novo aqui no mundo dos investimentos e ainda não sabe como investir, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo se a sua carteira caiu, se nas últimas semanas você teve receio sobre a negativa dos ativos que você tem em carteira. Então vamos introduzir uma história fictícia para que fique de fácil entendimento. Vamos imaginar uma pessoa que se chama Fernanda. A Fernanda ela é professora e ela guarda desde o ano passado R$300 por mês. Ela comprou 2 fundos de ações e um pouco de Ibovespa via ETF, podemos dizer assim. E depois de assistir algumas aulas, hoje de manhã ela abriu o extrato do seu banco e viu o extrato vermelho. E a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas que são iniciantes é: será que vale a pena eu vender agora, antes que tudo piore ou não? E se isso passou pela sua cabeça, saiba que você não está sozinho ou sozinha nessa jornada. Porque exatamente esse tipo de decisão, no calor da emoção, separa o campo das pessoas que constroem patrimônio e o campo das pessoas que ficam reagindo a notícias de mercado a vida inteira. Então, nós vamos entender com os dados aqui na minha mão o que realmente aconteceu. Primeiro, o número do Ibovespa fechou no dia 11 de agosto, numa terça-feira, com uma queda de 2,25%, voltando aos 167 mil pontos no Ibovespa. E de fato, esse é o menor patamar desde 20 de janeiro de 2026. E não foi um dia isolado, foi o sexto pregão seguido de queda. O dólar também subiu, fechando a R$ 5,17, ou seja, uma alta de mais de 1% no dia. Então, o que nós tivemos? Fuga de capital da renda variável no Brasil e injeção em dólar. Então, podemos dizer que é o clássico movimento de aversão ao risco. E quando nós paramos e analisamos, quem puxou essa queda? Os pesos pesados do índice. Os bancos, Itaú, Bradesco. Tivemos também Vale e Petrobras, que não são bancárias, mas são grandes empresas da Bolsa de Valores. Também tivemos ações como RD Saúde e BTG Pactual, que de fato tem mais peso individual e menos liquidez para segurar o tranco, caíram entre 5% e 6% em um dia. Mas por que isso aconteceu? Existem pelo menos 3 gatilhos que influenciaram essa queda. E aqui é uma das partes que mais interessa, porque não foi apenas um fator. Foram 3 fatores batendo praticamente juntos. O primeiro gatilho foi a ata do Comitê de Política Monetária, a ata do Copom. Porque o que foi divulgado na terça-feira pela manhã veio com um tom muito duro. O comitê reforçou que a inflação ainda está pressionada pela demanda interna, e isso faz com que a Selic se mantenha em patamares mais elevados por um período maior de tempo. Isso mesmo depois do corte que já tinha acontecido no início do mês. Eu fiz até um vídeo aqui no YouTube onde eu postei que a Selic estava em 14%, o que fazia agora. E um ponto importante é que juros mais altos são tipos de notícias que a bolsa não reage muito bem. E eu digo isso por conta do histórico, porque isso tende a encarecer o crédito, travar o consumo e faz a renda fixa competir de forma cada vez mais forte com a renda variável. Gatilho número 2, a JP Morgan cortou a recomendação para os ativos brasileiros, ou seja, ela tinha uma projeção de compra e agora está numa projeção neutra. Isso pode parecer apenas um relatório bancário, mas na prática funciona como um gatilho negativo para fundos estrangeiros tirarem capital do nosso país, ou até mesmo reduzir as posições de uma vez. E os números, pessoal, eles vão confirmar isso, que só em agosto até o dia 7, os estrangeiros já retiraram 5,5 bilhões de reais da Bolsa Brasileira. E esse movimento de saída real vem desde os meados de julho. E o gatilho número 3 são as eleições. Nessa mesma terça-feira, 2 pesquisas foram mencionadas. A CNT e a Futura mostraram o presidente Lula à frente
do principal adversário, Flávio Bolsonaro. E o ano eleitoral, ele por si só já é um ano de muitas incertezas no mercado financeiro, porque o investidor institucional e a pessoa física passam a precificar os riscos de mudança de rumo na política econômica. Isso soma-se a um fator global. Meu Deus, esse cachorro não vai me deixar gravar. E olha que é 8 horas da manhã. Vamos lá. Isso se soma a um fator global. O petróleo subiu, o que aumenta ainda mais a pressão inflacionária no mundo todo. E não é à toa, Wall Street também fechou no vermelho no mesmo dia. E não foi coincidência, pessoal, foi um acúmulo. Juros mais complicados, saída de capital estrangeiro, puxada por um corte de uma recomendação e também um ruído eleitoral. Tudo isso convergindo no mesmo pregão. E justamente aqui mora o erro mais caro que o investidor pode cometer no mesmo dia ou em um dia de oscilações negativas, um dia onde seus ativos estão todos vermelhos. E eu vou te mostrar o que é e logo depois como blindar seu patrimônio. Beleza, Kaique, mas o que devemos fazer para proteger o nosso patrimônio nesse momento? Nós precisamos entender que ao entrar em renda variável, você não pode entrar tenso. Eu vejo isso muito, acontece muito. As pessoas estão começando agora e ficam olhando renda variável como uns loucos o dia inteiro. A minha ação subiu 2%, a minha ação caiu 3%, olha, subiu 0,1%. Não é assim que a banda toca quando nós falamos de renda variável, quando o motor principal para continuar investindo é o longo prazo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de investir na bolsa, ou se você já investe na bolsa e está vendo que seus ativos estão caindo, é não tomar decisões no calor da emoção porque tudo está caindo. Então, vender na baixa com medo é você travar um prejuízo que talvez nem existisse se você tivesse esperado. Porque dia de queda, gente, acontece 2%, 3%, é normal. Principalmente em ano eleitoral, que a Bolsa de Valores ela fica muito mais volátil. Segundo, reveja as suas defesas em camadas. Isso quer dizer diversificação de verdade. Não só ações brasileiras, mas também uma renda fixa pós-fixada, que hoje paga bem com a Selic a 14%. Um pouco de proteção via dólar. Um pouco de proteção em Tesouro IPCA+, para poder blindar o seu poder de compra no longo prazo. Então, se hoje o seu patrimônio caiu abruptamente junto com o Ibovespa nessa proporção, isso é um sinal de que a sua defesa precisa ser reajustada. E eu falo sempre isso. Aquela ideia de você ficar ouvindo live atrás de live ou assistindo vários economistas que só falam de um tipo de investimento. Você precisa ter uma carteira diversificada que respeite o seu perfil de investidor. Porque se você não tiver uma carteira diversificada, esse momento vai causar um pânico para você. Então você precisa entender que, tá bom, a bolsa cai, faz parte do show. É isso aí, ela vai cair mesmo. Mas o longo prazo vai mandar no jogo. Mas eu tenho uma proteção com renda fixa, caso precise. Eu tenho proteção contra a inflação com IPCA. Eu tenho uma porcentagem da minha carteira em dólar. Eu tenho novas opções de investimentos para não ficar tão refém de oscilações positivas ou negativas de ações e fundos imobiliários. Porque acontece de você começar a investir através de um vídeo que você viu no YouTube, através de uma live que você assistiu, tanto aqui como no TikTok, e só ter ativos nacionais, não ter diversificação. Isso é um perigo. Sendo que nós temos ali o terceiro ponto, volatilidade. Porque ano eleitoral é um tempo de volatilidade. Não é um motivo de pânico, mas é um motivo para você tomar decisões mais assertivas e comprar ativos que são bons realmente. Porque historicamente o Brasil ele balança mais em anos de eleição. Isso aqui é um dado, não é uma opinião. Então quem tem estratégia aporta com consistência, faz o famoso preço médio, aproveita justamente esses dias de desconto para comprar ações mais baratas e diminuir seu preço médio por conta disso. E nós precisamos ter esse tipo de conhecimento. E quando entendemos isso, pegamos o quarto ponto, que é separar o ruído de fundamento. Porque notícia de recomendação de bancos estrangeiros e períodos eleitorais complicados influenciam diretamente na bolsa. Mas se as empresas que você tem dentro da sua carteira de investimento continuam com resultado, geração de caixa e disciplina de gestão, mesmo o preço caindo pode ser uma oportunidade e não um alarme. Então lembra da Fernanda no começo do nosso vídeo? Ela particularmente não vendeu nada. Ela analisou a alocação que ela tinha, aumentou um pouco da sua reserva pós-fixada e seguiu com o aporte mensal dela. Isso não é sorte. Isso é disciplina. Kaique, eu queria aprender, eu queria, ter um acompanhamento, eu queria poder investir, eu queria poder não ter pânico no mercado financeiro. Entra na minha comunidade, porque na minha comunidade você vai ter acesso vitalício a aulas, você tem um grupo dos alunos, você tem um grupo Masterclass, eu vou poder estar te dando suporte, como eu estava fazendo agora há pouco com o nosso aluno Marcos, como você está vendo aí no vídeo. Eu estava dando aula para ele 6 horas da manhã sobre ações. E foi uma aula muito bacana, ele absorveu muito bem os conteúdos e eu te convido.
escaneie esse QR Code que está aqui na tela e venha participar da nossa comunidade de investimentos para você poder investir muito melhor. Então aproveita também, se inscreve no canal, porque aqui tem live toda segunda-feira, 8 horas da noite. Nós temos os nossos grupos, os conteúdos são publicados terças e quintas, e aqui você vai aprender a investir de uma forma leve e descontraída. E antes de ir, eu tenho que trazer menção que esse conteúdo é meramente educacional. Nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de investimentos. Se você quiser aprender a investir, você pode entrar na minha mentoria e lá eu vou poder te orientar. Então a verdade é que o mercado caiu, tudo bem, ele vai continuar balançando até os períodos eleitorais, até que se normalize isso. E quem tem estratégia não teme nada, continua aportando com consistência, entendendo seu perfil de investidor e vendo se de fato ele tem estômago para continuar com essas oscilações. Se você não tem estômago para renda variável, é simples, não entre, estude antes, domine o assunto e comece devagar. Então se prepare, porque vai ter oscilação sim, e até a próxima aula. Deus abençoe, tamo junto, é só o começo.